Beleza. Então nós vamos começar aqui a aula de hoje. Nós vamos falar sobre o crime de extorsão. Previsão no artigo 158 do Código Penal. Ver algumas peculiaridades do crime, tem alguns exemplos de crimes de extorsão que foram praticados, para a gente ter uma noção de como que é o modus operandi, né, como pode ser o modus operandi do crime de extorsão. Alguns detalhes, né, alguns assuntos que são próprios do delito. E depois, né, no 159, nós vamos tratar do crime de extorsão mediante sequestro. E, por último, a extorsão indireta. Então, nós vamos fazer uma diferenciação entre extorsão e roubo, extorsão e compulsão, e alguns pontos que são próprios desse tipo de delito. Beleza? E aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade. Pode mandar a dúvida pelo chat, pode abrir o microfone e fazer a pergunta pelo microfone, o que vocês acharem que vai ser mais fácil, o que for mais conveniente para vocês. Ok? Então, vamos começar aqui, ó, pelo arquivo que foi disponibilizado, né, o crime de extorsão. E aí a redação do crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal, núcleo do tipo constranger alguém. Então nós temos que ficar atento a dois núcleos aqui, a dois verbos que estão presentes no crime de extorsão. O primeiro que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então são elementares, ó, do crime de extorsão, tal qual o crime de roubo, a violência e a grave ameaça. E com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. A mesma pena do crime de roubo simples. É a mesma pena do caput do artigo 157 do Código Penal. Então, olha, primeira coisa que nós temos que atentar aqui para o crime de extorsão. O núcleo é constranger. Constranger alguém. Como que esse constrangimento vai ser feito? Vai ser feito mediante grave ameaça ou violência. Para que o constrangimento realizado com violência ou grave ameaça, qual que é a finalidade? A finalidade é para obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, e para que essa indevida vantagem econômica seja possível, a vítima vai ter que fazer, vai ter que tolerar que se faça com ela, ou ela vai ter que deixar de fazer alguma coisa. Então esse é o núcleo, esse é a descrição do tipo penal de extorsão prevista aí no artigo 158 do Código Penal. Bom, um exemplozinho aqui, muito comum de extorsão, talvez já tenha até acontecido com algum de vocês, é algo que infelizmente é comum, né? Tem um exemplozinho aqui para a gente poder ter uma noção de como que muitas vezes esse crime de extorsão é praticado. Alô? Pai, O que foi? acabei de ser roubada, pai. Você acabou de ser roubado aonde? Fiz aqui no meu trabalho. Eu sou empresário, pai. Eu tô muito nervosa, pai. Você está onde? Eu tô no carro por invadido, pai. Eu tô no carro por invadido, pai. Me ajuda, pai. Eu tô muito nervosa, pai. Fica calma que eu vou te ajudar aqui. Alô? Oi, quem fala? Abaixa a cabeça dela e bota ela no canto aí. Alô, quem dela? Oi, quem tá falando? Eu sou o pai dela. Não, escute, ela sofreu um grande probleminha aqui agora. Nós vamos fazer um sequestro de um assalto aqui.
ela, sem querer, foi pegada enganada aqui. Ela tentou reagir a nossa falta aqui. Nós temos que escutar aqui para não chamar a atenção dos policiais. Nós deixamos ela ligar para o senhor. O senhor está resolvendo o problema dela. O senhor resolve o problema dela. O que vocês querem para libertar ela? O senhor dispõe uma quantia de 10 mil reais para libertar ela aqui. Tá, se tem o número da conta, você passa agora. O senhor tem? Por quê? Eu tenho esse dinheiro, sim, claro que eu tenho. Então, onde está esse dinheiro aí? Não, esse dinheiro eu tenho em casa. Eu estou 10 minutos de casa, eu posso pegar o carro e ir agora lá buscar esse dinheiro. Então, escuta. Então, o senhor vai pedir agora, pega a chave aí, vamos lá para casa, lá, vamos pegar esse dinheiro aí, o quanto mais rápido possível. Nós fazer esse procedimento aí, mais rápido possível, soltar ela aqui com vida. Depois nós vamos ver o que nós vamos fazer lá. Nós vamos marcar um local aí, onde eu vou pegar esse dinheiro aí e vou estar soltando ela aqui. A sua filha aqui, ela está muito desesperada aqui, ela está chorando aqui, lágrimas nos olhos, ela pediu. Cara, eu não tô te entendendo, está cortando muito a ligação, está dando muito corte. Eu tô com o dinheiro na mão, o que eu faço? Onde que eu levo? Calma aí, senhora. Atenção, meu nome é Baltazar, eu sou o chefe da quadrilha aqui. Eu estou aqui para negociar com o senhor de boa, de homem, para a gente poder estar soltando ela aqui sem nenhum arranhão no corpo dela. Tudo bem para o senhor dessa forma? Não, tudo bem. Eu tô com 10 mil na mão, é que eu estava viajando agora, estava indo para o exterior, mas tudo bem, tá. O que eu faço agora? Tudo bem. Eu quero que o senhor faça o seguinte, que o senhor siga as regras do sequestro. Primeira coisa, o senhor não fala com mais ninguém, o senhor não fala com a polícia, entendeu? Sim. O senhor negocia só comigo, só fala comigo. Tudo bem, o que eu faço agora? O senhor está com o dinheiro na mão. Estou com o dinheiro na mão, tá aqui. Tudo bem. Eu tenho a palavra do senhor que o senhor vai me entregar depois, vai voltar, soltando ela aqui. Alô? Ouvindo, seu filho, presta atenção. Está me ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Eu quero que você deposite esse dinheiro numa conta que eu vou te contar. Olha só, nosso problema aqui não é pessoal com a sua família, nosso problema aqui é financeiro, tá ouvindo? Nós mata, nós solta por dinheiro, tá ouvindo? Pagou, nós solta, tá ouvindo? Se não pagar, nós mata, tá ouvindo? Olha só, eu faço isso há 10 anos, tá ouvindo? Eu faço isso há 10 anos, meu problema não é pessoal com a sua família, meu problema é financeiro. Olha só, eu só vou falar assim, ó, Marcelinho, os 10 mil eu não tenho, mas amor de paz, tá ouvindo? Eu posso sacar lá agora no Bradesco lá, 2 mil, 3 mil, isso aqui, tá ouvindo? Eu ia viajar para o exterior agora. Você está com 19.900 na sua mão e dentro do seu carro agora? Eu estava indo viajar, está indo para o exterior agora, tenho uma reunião para fazer. Pelo amor de Deus, cara. Tá ouvindo? Vou passar uma conta clonada que é da minha advogada, tá ouvindo? O senhor vai estar depositando esse 9 mil numa de uma conta clonada que eu vou dar para o senhor, tá ouvindo? O senhor tá de carro, né? Tá, tô de carro. Olha só, dá uma buzinada aí agora aí, porra. Dá uma buzinada aí agora aí, vai, bora, porra. É isso, olha só. Conversa aqui com o meu patrão aqui. Quem mais está aí com você? Não, eu tô sozinho, eu tô sozinho aqui. É o seguinte, se ele pagar, a gente solta ela. Se ele estiver tentando enrolar, põe ela naquele carro lá que a gente vai tentar por fogo e deixa ela queimar. Tá? Qual é o estado que você está falando? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo, Rio, de onde? Estou falando de Minas. Qual a cidade? Capital, Ribeirão das Neves. Conhece? Já ouviu falar? Ribeirão das Neves, já ouvi falar. É. Sempre tem um otário que está disposto a perder um dinheiro. E como sempre tem um otário do outro lado que acreditou que ia ganhar 10 mil também, né? Ah, eu vou continuar a minha luta aqui que eu preciso de grana. Fica sonhando com os 10 mil aí, tá bom? Abraço. Olha só, golpe que infelizmente é comum, né, e que configura o fato da pessoa, isso é algo comum, né, se já aconteceu comigo de me ligarem, falaram que tinham sequestrado a minha irmã. Professor, olha, mas que maneira mais descortês de falar que eu tinha, né, de me avisar que eu tinha uma irmã perdida aí pelo mundo, que eu nem sabia que eu tinha. Eu sabia até então que eu tinha só um irmão. Aí o sujeito falou, me ligou falando que tinha sequestrado a minha irmã. Aí com essas conversas, com essas prosas aí. Então, assim, é algo comum, sim. Infelizmente, tem gente que no desespero
né, sem confirmar nada, sem tentar ligar para o filho, sem tentar ligar para a filha, ou para o parente que eles falaram lá que tinha sido sequestrado. Tem gente que, infelizmente, faz o depósito, né? Tinha uma onda desse tipo de situação que eles mandavam colocar crédito em celular, às vezes ligava da própria unidade prisional, falava assim, olha, sequestramos aqui o seu filho, nós precisamos colocar crédito aqui no celular, e a pessoa comprava cartão de telefone celular e mandava para os bandidos, mandava os códigos, né? Então, assim, infelizmente é algo que é muito, muito corriqueiro, algo comum, e que configura o crime que a gente vai estudar aqui, que é o crime de extorsão. Tem uma outra reportagem que eu queria passar para vocês, uma reportagem curta aqui também, que a situação deu ruim pra caramba, que o bandido extorquiu o próprio policial. Ele extorquiu um policial que trabalhava no serviço de inteligência contra sequestros, contra extorsão. Então, a reportagem curtinha aqui também, até mesmo para a gente poder, né, avaliar na prática qual que é o modus operandi do crime de extorsão, para que depois isso fique mais fácil da gente analisar isso nas questões de concurso, nas questões de prova. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Um policial experiente conseguiu prender um grupo de golpistas só na base da conversa. Tudo começou quando um preso dentro da cadeia para um velho golpe do falso sequestro. O preso ligou para um número qualquer. E quem atendeu do outro lado? Um policial da divisão anti-sequestro. Dá para calcular um azar tão grande. Um bandido pra lá de azarado. Este é Maciel Marinho de Queiroz, de 35 anos. Ele cumpre pena de 27 anos por roubo de carga. Mesmo preso, ele aplicava o golpe do falso sequestro. As ligações para as vítimas eram feitas deste presídio na Baixada Fluminense. Mas, na última vez, quem se deu mal foi ele. O criminoso escolheu 9 números e ligou. Que azar! Ou melhor, que sorte! Do outro lado da linha estava o policial da divisão anti-sequestro do Rio. O agente não mostrou o rosto, mas contou os detalhes. Eu recebi um telefonema na parte da tarde, por volta de 13 horas, um elemento que falou que estava com meu filho sequestrado e queria um dinheiro de resgate. Com mais de 30 anos de polícia, ele agiu com o bandido como se fosse uma vítima assustada. Eu fui dando linha para ele, fui conversando com ele. Foi feita a negociação, fui conversando, negociando. Não pode ter, vai ser tudo ser resolvido agora. Sem desconfiar que a suposta vítima era, na verdade, um policial, o bandido pediu R$5.000 de resgate. O policial ofereceu 4.000. Depois de acertar o valor, o criminoso pediu que o dinheiro fosse deixado dentro de uma bolsa aqui nesse posto de combustível, às margens da Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso do Rio. O policial chamou os colegas da divisão anti-sequestro e montou a armadilha. Liguei aqui para gás, comuniquei o fato ao Dr. Cláudio Góes, titular. Conversei com o subchefe de operações, eles desceram com mais 2 viaturas. No local, a polícia prendeu em flagrante Luiz Carlos Teixeira de Souza Júnior. O rapaz, de 19 anos, era o encarregado de pegar o dinheiro do resgate. As equipes se posicionaram no local e realmente foi colocado um maço falso de dinheiro entre esses 2 caminhões e apareceu um cidadão, de nome Luiz Carlos, que apanhou o dinheiro. Estava com o telefone no ouvido, olhou para um lado, olhou para o outro, apanhou o dinheiro e foi preso. Depois de prender um primeiro bandido, o policial continuou negociando por telefone com Maciel, alegando que ninguém teria aparecido para pegar o dinheiro. Os dois marcaram, então, um novo ponto de encontro em uma praça que fica no bairro de Cordovil, no subúrbio da cidade. E foi aí que os agentes aqui da divisão anti-sequestro conseguiram prender mais um integrante da quadrilha.
No local do segundo encontro, os policiais encontraram Doralice Souza de Araújo, de 32 anos. Ela foi presa em flagrante ao tentar pegar o dinheiro do resgate. Com a dupla presa, não foi difícil para a polícia chegar até o chefe da quadrilha, Maciel Marinho de Queiroz. Nesse meio tempo, eu perguntei para ele, você sabe para quem você ligou? Ele falou, não. Ele ligou para o chefe de operações da DAS. Ele, que azar o meu, hein? Maciel foi levado do presídio para prestar depoimento na delegacia. Ele e os comparsas vão ser indiciados pelo mesmo crime. Todos eles vão responder pelo crime de extorsão qualificada, né? Porque foram 2 ou mais pessoas, e podem pegar uma pena que pode variar até 10 ou 15 anos de cadeia. Na cela do criminoso, os agentes encontraram 2 celulares e 6 chips de várias operadoras. O material estava escondido embaixo do colchão. A polícia quer saber agora como os celulares foram parar dentro do presídio. Em janeiro, através de um desses telefones, a quadrilha conseguiu fazer uma vítima, a mãe desta jovem que prefere não se identificar. Eles ligaram logo cedo, por volta das 8h30 da manhã. Ela ainda estava dormindo. E ao atender o telefone, eles já falaram que estavam em posse da filha dela. Como a mulher já tinha sido vítima de um sequestro relâmpago com outra filha, ficou assustada e acreditou no golpe. Aí ela foi cedendo às perguntas, foi respondendo tudo, foi fazendo exatamente tudo o que eles queriam. Ela chegou a pagar à quadrilha R$7.000. O golpe do falso sequestro é bem conhecido, mas ainda faz muitas vítimas. Tô querendo uma quantia que ele tá liberando ela com vida. Porque a gente não vai passar pela vida dela. O delegado da divisão anti-sequestro faz um alerta para quem recebe uma ligação suspeita. O ideal é pegar e desligar o telefone. Finge que caiu a ligação, isso acontece toda hora. Bate o telefone e acabou, o cara vai ligar de novo. Mas se não tiver essa coragem, pelo menos chama alguém, fica na linha conversando, escreve num papel, ó. Estão dizendo que estão com meu filho, com a minha filha, não sei o quê, para um amigo, para um parente, para um irmão, alguém que esteja próximo, para que a polícia seja avisada. A operação, que terminou com a prisão dos criminosos, ganhou o sugestivo nome de Zebra. Afinal, foi muito azar do bandido ligar exatamente para a polícia. Você deve se perguntar quais as chances de uma ligação dessas parar no telefone de um dos 22 investigadores da Delegacia Anti-Sequestro. Nós pedimos a esse matemático para fazer os cálculos. A gente pode dizer que, considerando a população de celulares, ou seja, a quantidade de celulares que existe no Rio de Janeiro, nós não estamos falando de números fixos, só de números de celulares, essa possibilidade é de 1 em 1 milhão, ou seja, você vai tentar 1 milhão de vezes para acertar uma única vez. É uma possibilidade tão rara ou tão difícil que, se essa pessoa tivesse utilizado essa sorte, vamos dizer assim, para jogar na loteria, poderia ter ficado milionário em vez de fazer coisa errada e ir para a cadeia. É um azar de tanto, então. Eu vou dizer que foi uma sorte para o azar. Bom, então tá aí a reportagem, né, que mostra mais uma forma de... mais uma tentativa de prática de crime de extorsão mediante esse golpe do falso sequestro, né, que sequestrou algum parente e aí, a partir disso, pede um valor que fosse depositado para fazer a liberação da suposta vítima. Vamos lá. Vamos avançando aqui, porque várias dessas questões que vocês estão fazendo, a gente vai ver ao longo da explicação aqui. Só um minutinho que eu já entro em detalhes nas dúvidas de vocês. Então, olha só. Isso aqui, ó. O crime de extorsão, né, o parágrafo 1º.
Vai falar aqui, ó, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Lembra que na reportagem o delegado disse que os 2, né, os 3, aliás, a pessoa que tinha ligado que estava presa e os outros 2 que foram lá para tentar pegar o dinheiro, que eles responderiam por extorsão qualificada, né, porque seriam 2, né, seriam mais de 2 pessoas praticando o crime de extorsão. Na verdade, o delegado cometeu uma impropriedade técnica. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 158 não se trata de uma figura qualificada, né? Não se trata de um crime de extorsão qualificada. Por quê? Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Então, na verdade, isso aqui é uma extorsão majorada. Não é uma extorsão qualificada. Tá vendo? Então, são erros comuns, né? E isso, na hora da prova, você não pode errar. Eu acredito que na hora do concurso dele, ele não errou isso. Ele errou na hora da reportagem, mas na hora do concurso ele não errou, porque se tivesse errado, ele não teria sido aprovado no concurso para delegado da Polícia Civil. Então, olha só, a figura do parágrafo 1º traz a hipótese de extorsão majorada, porque o parágrafo 1º é uma causa de aumento de pena. E outro detalhe que nós temos que falar em relação ao crime de roubo, porque o crime de roubo faz a diferenciação da prática do crime com arma branca e arma de fogo, né? Então eu tenho os aumentos da pena do crime de roubo se o crime for praticado com arma branca ou se o crime for praticado com arma de fogo. Agora, na extorsão majorada do parágrafo 1º do 158, o 158 não especifica qual o tipo de arma. Fala simplesmente, ó, se o crime de extorsão for praticado com emprego de arma, aí pode ser arma branca, pode ser arma de fogo, né, pode ser um bastão de beisebol, pode ser qualquer tipo de arma, vai incorrer nesse aumento de pena de 1/3 até metade. Então, aqui no 158, parágrafo 1º, diferentemente do que existe lá no crime de roubo, não há a especificação de qual tipo de arma que seja. Qualquer tipo de arma vai fazer com que a pena seja aumentada de 1/3 até a metade. E, além disso, né, a outra forma de majorar a extorsão é se o crime for praticado por 2 ou mais pessoas. Então, o concurso de pessoas aqui na extorsão torna-se uma causa especial de aumento de pena. Bom, o parágrafo 2º do 158. O que prevê o 158? Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Aí a gente tem uma mania besta, né, de quando o dispositivo faz menção a um outro artigo, a gente passa por cima, passa para frente, vamos ler o que vem aí pela frente e não vamos fazer menção, né, não vamos ler o que está para trás, o que está mencionado aqui. Eu fiz questão de transcrever o parágrafo 3º do artigo anterior, se a gente está no 158, o anterior é o 157. Né? E o que é o parágrafo 3º do 157? É o roubo qualificado, né? Qualificado pela lesão grave ou pela morte. Então, o 157, parágrafo 3º, inciso 2, é o famoso latrocínio. Então, aplica-se a extorsão, aqui sim eu posso falar em extorsão qualificada, que se a da violência empregada na extorsão resultar lesão corporal grave ou gravíssima, a pena de 4 a 10 passa a ser de 7 a 18. E se da violência empregada na extorsão resultar morte, a pena é a mesma do latrocínio, de 20 a 30 anos. Então, o crime de extorsão e o crime de roubo são crimes parecidos, né? São crimes bem parecidos, e aí guarda-se uma certa semelhança da previsão de pena para esses dois delitos.
O parágrafo 3º e o último parágrafo do 158 diz que se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. A pena do parágrafo 2º, reclusão de 16 a 24 anos. A pena do parágrafo 3º, quando o resultado é o resultado morte, é a pena mais alta que a gente tem dentro do Código Penal. Pena de 24 a 30 anos. Pena mínima de 24 anos para o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, ou do crime chamado aqui, 158, parágrafo 3º, é uma espécie de extorsão qualificada chamada de sequestro relâmpago. Então, essa forma qualificada do 158, parágrafo 3º, olha aqui, que foi incluído posteriormente, foi incluído só em 2009, pela Lei 11.923, é a modalidade comumente chamada de sequestro relâmpago. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição, essa restrição da liberdade da vítima é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos. Então, infelizmente, também fatos comuns do sujeito ingressar no carro da vítima, ele ingressa no carro da vítima e fala com a vítima, aponta uma arma para a vítima e fala assim, olha, vamos até a próxima agência bancária, se é correntista de qual banco? Do Banco do Brasil. Então, vamos até a agência do Banco do Brasil, chegando lá, você vai fazer um saque e vai me entregar o dinheiro. Então, esse período de restrição da liberdade, que ele está sob poder do sequestrador, isso foi incluído no Código Penal, no parágrafo 3º do artigo 158, porque existia essa discussão. Olha, o sujeito entrou no carro da vítima, levou a vítima até a agência bancária, a vítima entrou na agência bancária, sacou a quantidade de dinheiro que dava para sacar e entregou o bandido, e aí ele foi embora. Isso é roubo, isso é extorsão mediante sequestro. Então existia essa discussão, e discussão inclusive na jurisprudência. Então, para poder acabar de vez com a discussão se era roubo, se era extorsão mediante sequestro, para acabar de vez com a discussão, foi criado o parágrafo 3º com esse tipo penal próprio. Então, hoje não tem dúvida mais que se o sujeito restringe a liberdade da vítima para que ele possa conseguir a consumação do crime de extorsão, esse delito está tipificado no artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal. Então, o sequestro relâmpago, hoje a figura do sequestro relâmpago está tipificada no 158, parágrafo 3º. Aqui, pessoal, eu chamo a atenção para um detalhe, por algo que foi feito pelo pacote anticrime, que é o seguinte, olha aqui, essa redação que está riscada era a redação anterior, da Lei dos Crimes Hediondos. Então, aqui, eu estou lá agora, eu saí do Código Penal e fui para a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, está no artigo 1º, que fala que são considerados crimes hediondos os crimes tipificados no Código Penal. Inciso 3, a extorsão qualificada pela morte, artigo 158, parágrafo 2º. Então, era crime hediondo, a extorsão qualificada pela morte, 158, parágrafo 2º.
Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo 157. Se o resultado da violência fosse lesão corporal grave, crime comum. Se o resultado da violência empregado na extorsão fosse a morte, crime hediondo, conforme previsto no artigo 1º, inciso 3 da Lei 8.072 de 90. Mas, esse artigo 1º, inciso 3, teve a sua redação alterada pela Lei 13.964 de 2019, famoso pacote anticrime. A 13.964 é o pacote anticrime. Foi publicada dia 24 de dezembro de 2019 e entrou em vigor 23 de janeiro de 2020. E olha só o que o pacote anticrime fez com o inciso 3 do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. É hediondo a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Artigo 158, parágrafo 3º. E o inciso 4 também considera como sendo hediondo a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, que já está no artigo 159. Então, olha a observação aqui que nós temos que fazer em relação ao artigo 1º, inciso 3. Qual o crime que é hediondo agora? A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Presta atenção para o que fez o legislador. Olha só que maluquice que fez aqui com o pacote anticrime, alterando o inciso 3 do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Presta atenção para o que aconteceu com essa mudança legislativa. Hoje, quando você pega a Lei dos Crimes Hediondos que está em vigor, vai ser considerada hediondo a extorsão qualificada pela... Está aqui, ó. A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e, se dessa extorsão qualificada pela liberdade da vítima ocorrer lesão corporal ou morte. E aí ele vem, entre parênteses, e faz menção ao artigo 158, parágrafo 3º. O que é o problema, gente? O que é o problema disso aqui? O sequestro relâmpago passou a ser crime hediondo. Né? O 158, parágrafo 3º. O sequestro relâmpago passou a ser crime hediondo. Agora, o que é o problema? A extorsão do parágrafo 2º, olha, aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Ou seja, se o sujeito empregar violência para praticar a extorsão, e dessa violência não é sequestro relâmpago, ele não restringiu a liberdade da vítima. Né? Porque se ele restringir a liberdade da vítima, a gente sai do parágrafo 2º do 158 e vai para o parágrafo 3º do 158. E aí basta ele praticar o parágrafo 3º do artigo 158, que esse crime vai ser hediondo. Agora, se ele não restringiu a liberdade da vítima, mas com o emprego da violência para praticar a extorsão, ele mata a vítima, o crime é comum. Como é que é? É isso mesmo. O crime vai ser crime comum. Por quê? Lembra de um princípio do direito penal, que é um tal de princípio da taxatividade? Para o direito penal, vale aquilo que está escrito? Se não está escrito, não vale? Eu não posso utilizar da analogia em malam partem no direito penal? Com base nesse raciocínio simples, que aluno de primeiro período já sabe, o crime de extorsão com resultado morte do 158, parágrafo 2º, é crime comum. Passa a ser crime hediondo somente o sequestro relâmpago do 158. Seja ele na sua forma simples, seja ele na sua forma com
lesão corporal grave, ou seja ele com resultado morte. Então, olha o tamanho do absurdo que fizeram na lei dos crimes hediondos com essa alteração. Ah, você vai me falar que não, mas peraí, o dispositivo está dito, ó, extorsão qualificada pela restrição da liberdade, ocorrência de lesão corporal ou ocorrência de morte. Mas peraí. Aqui, artigo 158, parágrafo 3º, e o pior, o 158, parágrafo 3º, faz menção a esses dois resultados. Vamos ler ele de novo. 158, parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem, e da violência resulta lesão corporal, a pena será de 16 a 24 anos. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena e da violência resulta o resultado da violência resulta morte, a pena é de 24 a 30 anos. Essas três modalidades de crimes são hediondas. Todas as três hipóteses são hediondas. Uma vai ter uma pena de 6 a 12 anos, outra de 16 a 24 e outra, com resultado morte, de 24 a 30. Agora, se o sujeito praticar extorsão sem restringir a liberdade da vítima e, se da violência empregada resultar morte, o crime é comum. O crime não será hediondo, por força dessa alteração realizada pelo pacote anticrime. Então, muita atenção com isso, porque essa falha do legislador pode ser cobrada em prova, pode ser cobrada em prova da OAB, pode ser cobrada em prova de concurso. Então, ficar atento a essa mudança feita na lei dos crimes hediondos.